Oi, gente. Meu nome é Lucas, sou estudante de medicina da USP, faço parte do time do Kids Save Lives Brasil. E hoje vou conversar aqui com o professor Marcelo Calderaro, um dos fundadores do projeto, né, coordenador aí. Ele que é neurologista, médico colaborador do Hospital das Clínicas. Vai falar com a gente hoje sobre a experiência dele com o Kids Save Lives Brasil. Então, oi, professor. Eu vou começar com a primeira pergunta. Queria saber como você conheceu o projeto. Bom, Lucas, eu tenho um carinho muito grande por esse projeto e eu literalmente trombei com ele de uma maneira bastante interessante e eu diria que foi quase que ao acaso. Em curtas linhas, eu fui um dos responsáveis pela implementação do protocolo de acidente vascular agudo do Hospital das Clínicas, e desde então eu tenho algumas atividades educacionais que eu desenvolvo para treinamento de equipe, atividades essas que eram inicialmente predominantemente de treinamento de equipe intra-hospitalar, treinamento de médicos, residentes, enfermeiros, enfim, a estruturação de todo o serviço como um todo. Só que a gente sabe que o problema do acidente vascular cerebral, ele de longe não é apenas o problema de dentro do hospital. A gente tem o problema todo que antecede isso, que é as pessoas chegarem ao hospital certo, na hora certa, no e isso depende de educação da população. Isso me incomodava muito o fato de que a comunidade científica e a universidade não tinham um programa estruturado. Hoje, felizmente, essa realidade está mudando bastante, mas no Brasil a gente não tinha um programa estruturado de educação aí da população. Foi quando, lá atrás, eu tive um convite do professor Heraldo para que eu administrasse uma aula sobre os avanços do tratamento do acidente vascular cerebral para um público leigo de professores e alunos de uma escola secundária, né? Isso era um projeto conjunto da Faculdade de Medicina da USP, que tinha aberto as portas para fazer um programa educacional piloto com esses estudantes de segundo grau, e face ao enorme avanço no tratamento do acidente vascular que aconteceu aí nos últimos poucos anos, e por poucos anos eu estou falando aqui de 2015 para cá, portanto, muito poucos anos, a gente teve um boom enorme de tratamentos novos e extremamente efetivos, e o professor Heraldo me convidou que eu falasse disso, até para desmistificar um pouco aquela ideia de que a neurologia é uma especialidade que não tem nada a oferecer para os pacientes. E eu montei uma aula, eu estava muito entusiasmado com isso, era a primeira vez que eu estava falando para leigos, que não os meus amigos, né, porque sempre os amigos a gente bate papo sobre isso, mas era a primeira vez que eu estava falando para uma população leiga, e uma população que não só era leiga, como era de um nível educacional que não era um nível educacional superior de profissionais de saúde, etc., né? A gente estava, ou de outras profissões, mas de nível superior, a gente está falando de estudantes de 13, 14 anos. Então foi um enorme desafio eu montar como explicar o acidente vascular para essas pessoas, e felizmente a gente tinha algumas experiências fora do Brasil de que já tinham iniciativas de como educar uma população leiga a esse respeito. E a gente montou essa apresentação, que foi um enorme sucesso. Depois disso, o professor Heraldo, ele estava já vinculado ao projeto do Kids Save Lives Brasil, e ele sugeriu a Naomi, que é a mãe desse nosso projeto, a professora Naomi é a mãe do Kids Save Lives Brasil, sugeriu a ela que incorporasse um estudo do acidente vascular às iniciativas clássicas que já tinham sido contempladas no Kids Save Lives Internacional, que era basicamente o ensino da ressuscitação cardiopulmonar para crianças, adolescentes aí em escolas mundo afora, né? Então, eu diria que o nosso Kids Save Lives, ele começou a nascer de uma maneira até mais abrangente e mais interessante do que o Kids Save Lives Internacional, porque ele trazia com ele
algumas outras habilidades e competências que não eram contempladas no Kids Save Lives original. Foi quando a gente teve uma conversa com a Naomi, e assim, eu diria que foi amor à primeira vista para o projeto, porque é um projeto extremamente legal, interessante, e que consegue levar a um conhecimento, uma educação sobre temas extremamente pertinentes em medicina, que deveriam ser de conhecimento de absolutamente todo mundo. E por fim, por que criança, né? A gente sempre pensa, pô, e não é melhor eu educar o adulto? O adulto não vai ter uma capacidade maior de compreender o que a gente está falando, do ponto de vista até desenvolvimento cognitivo, né? E embora essa resposta intuitivamente possa dizer, sim, não existe nada mais motivador do que os pais aprenderem, do que os filhos estarem questionando para ele coisas. Então, a estratégia de você falar com as crianças e você forçar que o assunto comece desde cedo, se mostrar importante para aquela população. Veja, daqui a 10 anos, essas crianças são as crianças que estão adultas e elas vão poder transmitir, vão ser adultos muito mais conscientes. Então, fazendo uma analogia, veja, as empresas multinacionais, elas pegam profissionais, elas tentam pegar profissionais para trabalhar com elas quando eles ainda estão no primeiro ano da faculdade, são trainees, porque eles sabem que é ali que essas pessoas ainda conseguem criar uma mentalidade que vai ser depois muito útil para aquela empresa. Se eles esperarem essas pessoas crescerem e se formarem, vai ser muito difícil desconstruir aquela mentalidade, aquele modelo mental que essas pessoas já fizeram, muitas vezes torto. Então, a ideia de educar as crianças desde o começo é muito útil. E tem um trabalho de uma amiga nossa, foi o pós-doutorado de uma amiga nossa, muito legal, que avaliou ao longo de um ano o risco vascular dos pais de algumas crianças de escola, numa escola que foi avaliada, e ao longo de um ano, a intervenção que foi feita foi para as crianças: galera, leva seu papai e sua mamãe para fazer exercício no parque. Pessoal, se seu pai fuma, fala para ele parar de fumar. Pessoal, vamos fazer exercício. Pessoal, vamos comer melhor. Só medidas de estilo de vida estimuladas para as crianças, e as crianças levavam para casa a educação de estilo de vida dos pais. O resultado em um ano foi que o risco cardiovascular dos pais reduziu em 40% só com a intervenção com as crianças. Então, juntando tudo isso, não tinha como não se apaixonar por esse projeto, que é um projeto absolutamente incrível. A gente já treinou aí mais de 4.000, talvez até mais que isso, crianças, e eu já nem sei mais o número de tanta gente que a gente treinou. É um trabalho premiadíssimo, a gente foi, inclusive, agraciado com prêmios em congresso por conta dos dados que a gente teve em relação a esse ensino das crianças, e vida longa ao Kids Save Lives, porque é um projeto fenomenal. Muito bom, muito bom. Acabou já respondendo minhas perguntas de o que te motivou e a importância, né, disso para a sociedade, a importância de ensinar a criança. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você pensa, como exatamente impacta diretamente as crianças treinadas e como o projeto impacta os treinadores, né? Os alunos, os professores, os voluntários, os instrutores. Como você acha que impacta a gente esse projeto? Eu acho que tem várias maneiras de responder essa pergunta, né? Eu diria que no nível pessoal, entenda que, voltando para uma estatística de que 1 a cada 6 pessoas terá um acidente vascular, e que se essas pessoas forem rápido para o hospital, a gente tem tratamentos que vão aumentar em pelo menos 30% o risco, ou a chance, melhor dizendo, de essas pessoas ficarem livres de sequelas com o tratamento adequado. Essa fase 1, que é o reconhecimento, pode ser feita por qualquer pessoa. Então, no nível pessoal, você está ganhando a chance de salvar a vida de um parente seu. Então, a gente já teve exemplos, inclusive, dentro do nosso
próprio grupo do Kids Save Lives, de alunos que, por causa do conhecimento que eles tiveram, levaram o avô, o parente, para o hospital mais rapidamente e conseguiram, portanto, ter a chance de ter uma qualidade de um tratamento melhor e salvou a vida dessas pessoas. São relatos extremamente motivadores no ponto de vista individual. Só que não é só a questão individual. Não vamos esquecer que nós estamos treinando aqui milhares de crianças. Milhares de crianças que vão poder levar essa informação para milhares de famílias que vão ter outros milhares de pessoas impactadas. Então, o alcance disso, do ponto de vista populacional, ele pode ser uma coisa absolutamente grandiosa. Tá? Fora que a gente já tem, por esforço da própria professora Naomi, a ideia de transformar o ensino nas escolas de ressuscitação cardiopulmonar e ensino de habilidades de suporte básico de vida para escolas de uma maneira respaldada pela lei. Então, existe o projeto de lei e é importante que isso seja uma coisa disseminada. Né? Eu tive recentemente, até no meu grupo de amigos do colégio, eu fiz alguns questionamentos. Pessoal, o que vocês acham se vocês tivessem a possibilidade de ter dentro da grade curricular da nossa escola, onde estão os nossos filhos, a gente tivesse a oportunidade de ter esse tipo de habilidade, esse treinamento? Todo mundo estava, assim, soltando rojão com essa possibilidade, porque eles entendem, sim, aí estou falando dos adultos, que seria muito importante que eles próprios, quando eles eram crianças, que eles tivessem tido esse tipo de conhecimento, e infelizmente não tiveram. Né? E para minha surpresa, eu tenho alguns amigos da época de colégio que estão morando fora do Brasil, em outros lugares, e essas pessoas me mandaram mensagens no privado, falando, olha, inclusive aqui na França, a minha filha participou ano passado de uma atividade que foi, inclusive, em praça, com não sei quantas mil pessoas, para fazer esse tipo de treinamento, etc. Isso já é uma cultura estabelecida em alguns lugares. Né? A gente precisa, sim, trazer essas coisas que dependem da população como de uma maneira disseminada para que todo mundo tenha esse treinamento. De uma forma geral, a gente não pode deixar isso apenas na mão dos governantes, né? Eu acho que sim, depende também dos governantes, mas existe uma iniciativa pessoal que a gente pode fazer no nosso microambiente, na nossa escola, na nossa família, no nosso grupo mais próximo de amigos, e que pode impactar enormemente na população como um todo. E são habilidades muito simples, que você treina em pouco tempo. Quer dizer, basta você ter a vontade política, por assim dizer, né? Não só no sentido de governo, mas vontade pessoal de você fazer isso para que as coisas se realizem. E o Kids Save Lives, ele tem isso no seu DNA, né? Eu acho fundamental. O impacto que isso pode causar na população de uma maneira geral é escandalosamente grande. Muito bom, perfeito, professor. Era isso. Só quero agradecer pelo seu tempo, pela conversa e pelo trabalho que você tem feito. Agradecer você, a professora Naomi, todo mundo do Kids. Eles com certeza estão fazendo a diferença na vida de muita gente. Então, muito obrigado, viu, professor? Muito bom, muito bom. Lucas, avise todos os seus colegas aí da faculdade, todos os seus amigos, que se vocês gostam do projeto, convidem mais amigos, mas se não gostam, convidem os inimigos, porque todo mundo precisa ter esse treinamento. E parabéns mais uma vez, projeto, vocês que estão fazendo a diferença. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau.